Ei, pessoal, tudo bem? Vamos à aula de psiconeuroimunidade, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Este é o segundo momento do curso de capacitação em oncogenética, e esse é um projeto financiado pela FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo. Bom, então agora que está visível, vamos lá, né? Bom, então a gente vai dar uma olhadinha na psiconeuroimunidade e como o estresse afeta os tumores. Então essa história de psiconeuroimunidade, ela não é nova, só que ela não tinha esse termo, né? Então ela teve início com as ideias de Hipócrates, que explorava a interação entre corpo e mente, adoecimento e emoções. Isso há muito tempo, né? 460, 377 a.C. E não só ele falou isso, mas também Galeno, o médico, em 129 a 200 depois de Cristo, ele fez uma correlação entre mulheres melancólicas e aparecimento de câncer de mama em maior quantidade do que em mulheres otimistas. Mas o termo psiconeuroimunologia ele só foi introduzido por Robert Adler em 1981, então demorou um pouquinho. E a gente teve outros avanços que nós já comentamos aqui no curso, né? A associação de estresse com epigenética, de mudanças epigenéticas, e até aquela questão mais recente da relação cérebro-intestino. Então, o que o Robert Adler explorou? Ele explorou o seguinte: primeiro, que as funções cerebrais e endócrinas podem alterar as respostas imunes. E também a estimulação antigênica que induz a uma resposta imune resulta em mudanças na função neural e endócrina. Então, ele praticamente resumiu que está tudo interligado. E aqui tem um resumo, né? Que processos comportamentais são capazes de influenciar a reatividade imunológica e, inversamente, o estado imunológico de um organismo tem consequências para o comportamento do indivíduo. E isso é uma coisa muito nova para todos nós. Então, o que se sabe hoje? O que se sabe é que pessoas que têm doenças inflamatórias, imunes, várias delas que a gente conhece, como artrite, psoríase, doença intestinal inflamatória e outras, elas possuem mais problemas com a saúde mental. E elas, de fato, apresentam mais transtorno depressivo e mais ansiedade e mais ideação suicida. E saiu um suplemento nessa revista, Clinical Experimental Immunology, e eu acho que foi em 2019, 2019, e foi bem interessante, porque todas essas questões foram aqui colocadas. Então eu estou fazendo um resuminho então, né, que então cada vez está mais clara essa relação entre inflamação e doença psiquiátrica. Então existem evidências de que distúrbios comuns da saúde mental, como ansiedade, depressão, psicose, esquizofrenia, estão relacionadas a níveis de aumento inflamatório, e é justamente por isso que eu estou falando doença inflamatória, câncer, né, que tem tudo a ver. Então, como é que é a interação dos neurotransmissores com linfócitos? Então, a gente ficou bastante tempo procurando entender por que essas coisas aconteciam. E agora a gente pode dizer, acontece porque, primeiro que a comunicação nervosa, ela é feita por esses mensageiros, né, que são bidirecionais, e eles fazem essa ponte entre sistema nervoso e sistema imune. E os neurotransmissores que a gente conhece são esses, né, serotonina, dopamina, epinefrina e outros, mas tem alguns que a gente nunca ouve falar, por exemplo, que a citocina, ela pode também afetar o sistema nervoso. Então, por isso que tem a questão de ser bidirecional.
aqui eu acho que é importante a gente dizer que esses neurotransmissores, eles fazem a regulação imune, ou seja, eles alteram a expressão gênica de linfócitos. E a gente sempre quer saber como é que isso acontece. Então, aqui ficam duas perguntas. Como os neurotransmissores conversam com esses linfócitos? Eu já vou responder para vocês. E como é que a gente faz para diminuir a inflamação? Porque eu falei que onde é que a gente pode interferir com maior eficácia de todas as coisas para a gente poder ter uma saúde melhor? Aí eu falei para vocês, diminuam a inflamação. Bom, então o que se descobriu é que esses neurotransmissores, olha, epinefrina, norepinefrina, dopamina, acetilcolina, eles interagem com os linfócitos porque nos linfócitos existem receptores para cada um deles. Então, por exemplo, não importa onde esse linfócito está, se eu tiver essas substâncias sendo despejadas no corpo, eu vou estar percebendo em todas as regiões através do meu linfócito, no corpo todo, que como estou me sentindo, se eu estou estressado, se eu estou com o meu sistema de recompensa ativado ou não. Então, por exemplo, o linfócito tem receptor adrenérgico para receber epinefrina e norepinefrina. Tem os receptores D2, D3, D4, D5 para receber dopamina e assim por diante, né? Então, quer dizer que as células imunes, elas são modificadas pela presença de neurotransmissores. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho disso, né? Esses neurotransmissores, eles são produzidos nos neurônios e células imunológicas. Os órgãos linfóides primários, timo e medula, e secundários, como os linfonodos e intestino, vou falar 5 vezes, intestino, e baço, eles são inervados, e esses nervos liberam neurotransmissores que vão interagir com esses linfócitos, e um dos grandes pontos é realmente o intestino. E os locais onde o sistema nervoso afeta o sistema imunológico são medula, timo, linfonodo, nervos periféricos, sistema nervoso central e simpático. E no intestino é onde a gente tem a maior quantidade de linfonodos e várias estruturas do sistema nervoso, né? Por exemplo, como é que epinefrina e noradrenalina altera a neuroimunidade? Então, elas atuam pelos receptores alfa e beta adrenérgicos, que também estão expressos nos linfócitos T, B, macrófago e células natural killer, que recebem essa epinefrina e noradrenalina e mudam a expressão gênica. Então, a gente libera essa substância quando a gente tem estresse, ruído, né, estresse psicológico, alterações do sono, ciclo circadiano. E essa ligação nos receptores, ela é tão importante que lá nos órgãos linfóides, ela regula o tráfego celular, quer dizer, ela é muito importante. Porque também a gente tem que lembrar que os nervos simpáticos inervam, né, esses órgãos linfóides. E a dopamina? A dopamina faz o papel contrário. A dopamina é maravilhosa, né, gente? Ela é produzida no cérebro, nos nervos simpáticos dos órgãos linfóides, com ação também nos linfócitos. E ela exerce um papel mais positivo do que as outras substâncias que a gente estava falando agora, porque ela tem ação na proliferação e diferenciação de linfócitos e exerce controle na adesão à fibronectina integrina para os linfócitos, T no controle de infecções, que faz aquela adesão, né, que liga o linfócito. E a dopamina estimula a ativação de células T, então ela melhora a imunidade. E a desregulação da dopamina está ligada com um monte de doença, né, Alzheimer, esquizofrenia, e também está ligada à metástase tumoral. Aí eu faço aquela pergunta, então como é que a gente faz para aumentar a dopamina, né? Eu vou responder daqui a pouco. Bom, tem uma questão fundamental que é a questão da inflamação vascular. Por quê? Quando a gente tem inflamação vascular,
a gente tem mais metástase, porque a inflamação ela aumenta a capacidade das células tumorais de romperem a barreira e se disseminarem pelo corpo. E esses processos são altamente ligados a sinais inflamatórios. Então, aquela coisa que eu falei aula passada, hoje eu vou dar uma reforçada aqui, que como é que a gente faz para regular a inflamação, né? Espera aí, só um minutinho. Como é que a gente faz para regular a inflamação? Para poder, ter a integridade da barreira, né. Então tudo depende da quantidade de citocinas e a produção de ROS, que dá estresse oxidativo. Então, a inflamação ela ativa os neutrófilos e aumenta a produção de ROS, que são os radicais livres de oxigênio e nitrogênio, e causa modificações no microambiente, causa a alteração da integridade e permeabilidade endotelial. Então, essa é uma das vias possíveis de disseminação relacionadas à inflamação. E, e também a produção de radicais livres. Quais são as condições que favorecem essa inflamação? Então, obesidade, que está relacionada a todas as doenças, né? Uso de tabaco, que causa inflamação pulmonar e aumento de NO e aumento de TNF-alfa. Então, tabaco, obesidade, são vários fatores. Então, continuando aqui, então a resposta 2, né, que era como que a gente faz para diminuir a inflamação? Então, isso é fácil, a gente tem que mudar de vida. Então, regular a microbiota intestinal, fazer uma atividade meditativa, por exemplo, fazer uma alimentação anti-inflamatória, fazer atividade física. Atividade física, ela é fundamental, fundamental. E quem prefere uma atividade meditativa e física, pode fazer, por exemplo, yoga, que é uma atividade de corpo e mente, que é uma atividade que dá força, e ela também é uma atividade física. E controlar o estresse. E tem substâncias também que fazem isso, que diminuem a inflamação. Uma delas é a cúrcuma, que tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante e anti-apoptótica, e combate o envelhecimento, tá, do cérebro. Então, porque quando a gente tem, envelhecimento, a gente tem aumento de inflamação, de estresse oxidativo e apoptose. Na verdade, a cúrcuma, ela faz tudo isso, ela diminui tudo. Ela tem ação anti-inflamatória, antioxidante e antiapoptótica. Lembrando que a cúrcuma, ela se liga ao fator de transcrição NF-κB, que é um fator pró-inflamatório enorme. E se a gente for explorar um pouquinho mais sobre a cúrcuma, a gente tem ação dela em citocinas inflamatórias, várias delas, em substâncias aqui que são metaloproteinases e que são inflamatórias e de estresse oxidativo, e vários fatores de crescimento e fatores de transcrição, tá. Se a gente for olhar aqui, todas essas vias praticamente estão relacionadas às vias também de câncer. Estudos recentes estão dizendo de tratamentos combinados, que estão em fase 1 ainda, mas combinados de quimioterapia, radioterapia convencionais, cirurgia, associados a essas substâncias naturais, tá? Mas ainda não estão liberadas para uso. Bom, e por último aqui, né, essa interação do intestino, imunidade e câncer, que se a gente quer ter mais saúde, a gente pode melhorar a nossa microbiota intestinal. Então, só para dizer, tem mais célula de bicho que vive no intestino, né, de bactérias e outros, né, que vivem no intestino, que são simbiontes, no nosso intestino do que no nosso corpo todo, né, nós temos mais bactérias simbiontes no intestino do que células no corpo. E nós somos colonizados ao nascimento, principalmente durante o parto, né, e o bebê, ele tem uma baixa imunidade e tem um papel muito importante da amamentação, porque ela restringe a ativação imune, né, através da IgA materna, e aí essa microbiota que é colonizadora, que entrou
no bebê pelo parto, pelo contato do bebê com a mãe, ela é fixada, tá. E ela é também atrapalhada muito quando existe exposição precoce a alguns comensais, então isso ativa doença inflamatória futura. Quando você dá alimentação, precoce, e quando você, eh, aplica antibiótico, né. Então essa nossa imunidade do intestino, esse nosso intestino saudável ou não, ele começa lá lá no nascimento, né. E os hábitos, estilo de vida, elas aumentam as doenças inflamatórias e autoimunes. Então, dependendo da microbiota que se instalar no nosso intestino, isso vai modular a nossa saúde para o resto da nossa vida. Bom, essa relação a gente já conhece, ela é antiga, e com câncer, desde a associação do Helicobacter pylori com o câncer de estômago, em 1984, a gente já sabe disso. Então, grande parte das pessoas, por exemplo, elas carregam H. pylori, mas não têm a doença, porque, na verdade, não tem essa interação do microbioma com o hospedeiro, ou se existe, aí dá inflamação, né, dá desbiose, inflamação e câncer. Então esse é o princípio, não só para H. pylori, mas, por exemplo, no intestino saudável, existe sempre interação desses comensais que estão lá no intestino com o sistema imune. É como se essas bactérias, né, esses comensais, eles mandassem sinais que são entendidos pelo nosso corpo, que entende quais são essas bactérias que estão lá no intestino, né. E se forem bactérias boas, que elas não entram em contato, né, mas acontece que algumas situações são bem inconvenientes para o intestino, porque a gente tem um muco que separa esses comensais dessas nossas células. Quando a espessura desse muco diminui, esses sinais podem aumentar e podem determinar uma reação desses anticorpos, dessas células de defesa que produzem anticorpos para poder defender o nosso corpo. E quando nós estamos inflamados, nós rompemos a barreira intestinal. Então, o contato, não é que essas bactérias estão entrando, não, não é isso, mas esse contato dessas desses sinais químicos aumenta muito, e aí a gente tem reações inflamatórias no intestino. Isso é muito comum, tá. Então, por exemplo, numa situação normal e numa situação de inflamação, a gente tem modificações. Então, por exemplo, aqui a gente tem a produção de TNF-alfa e ROS, e isso determina uma situação inflamatória, porque está havendo um estímulo desses comensais no sistema de defesa do nosso corpo, tá. Então, olha, quando a gente tem, né, uma situação de mutualismo, ou comensalismo, ou uma relação patogênica, a gente tem realmente uma mudança. E aí isso pode determinar uma menor saúde desse indivíduo como um todo. Então, já vimos para a saúde, aí o que melhora a dopamina, né. Então, o que melhora a dopamina é tudo que dá prazer. Aí eu falo: "Ah, mas droga dá prazer", mas a droga deixa o nosso cérebro doente, né, o cérebro do adicto não produz mais nada de dopamina sem a droga, fica pobre em dopamina. Então, mas de modo geral, eh, sexo, né, a afetividade, abraço, droga de abuso a gente já corta, alimentos, né, que melhoram a produção de dopamina, expectativa de prazer e experiências meditativas, espirituais e religiosas. Essas experiências meditativas, elas liberam lá no centro de recompensa do cérebro, no núcleo accumbens, grandes quantidades de dopamina, e essa pessoa, através da experiência meditativa, pode ter bastante prazer, tá bom?
Então, esse é o resuminho da aula. Vou deixar aqui para vocês assistirem. Um beijo carinhoso para todo mundo. Tchau, gente.